Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho e bem, hoje eu quero tratar aqui com vocês um assunto muito interessante que muitos irão gostar de saber, de ter conhecimento que isso existe. Uma ferramenta, basicamente uma espécie, uma alternativa ao ChatGPT, que é um assunto, um software muito em alta hoje em dia, que eu acabei não trazendo por conta do canal não estar muito ativo nos últimos tempos, mas agora eu vou estar trazendo algumas outras questões do meu gosto, do meu interesse, que eu acho que muitos outros também possam se interessar. E hoje em questão, como já está mostrando aqui na tela, se trata do Open Assistant. Basicamente, ele é uma alternativa ao ChatGPT, ele é basicamente uma inteligência artificial que funciona da mesma maneira que o ChatGPT, um chatbot, que através do Machine Learning, ou seja, basicamente ele vai aprendendo com respostas, perguntas e ajuda de outros usuários, ele vai se aprimorando para que consiga entregar o melhor de si mesmo para o seu próprio funcionamento. Como o próprio ChatGPT funciona para diversas coisas, essa ideia do Open Assistant, que ao contrário do ChatGPT, não vai ser controlado por uma grande organização. Ele é basicamente de código aberto, ou seja, open source. E basicamente sendo 100% gratuito. E com isso, sendo basicamente gratuito e de código aberto, open source, ele meio que deixa aberto para todos os públicos. Basicamente, qualquer pessoa que mesmo não tendo condições financeiras, mesmo não querendo pagar, ou seja, daquele grupo de pessoas que não quer os seus dados expostos, não gosta de empresas, grandes empresas, vai conseguir estar utilizando o Open Assistant, porque sendo gratuito e de código aberto, ele tem uma super vantagem, podendo no futuro, quem sabe no futuro muito em breve, ser até mesmo maior que o próprio ChatGPT. E isso nós vamos ver já, porque ele tem recursos de otimização do próprio software, da própria IA, que é muito interessante, muito bacana, contando até mesmo um sistema de gamificação. Basicamente, sem muita mais enrolação, então, é o seguinte, aqui é a página principal do Open Assistant, mas antes de prosseguirmos aqui e vermos realmente o seu funcionamento, eu vou deixar estes dois links aqui, essas duas páginas que estão hospedadas aqui no Hugging Face, que basicamente é um site que aborda assuntos e diversas ferramentas de diversas inteligências artificiais. É um Google de IA, basicamente, onde você pesquisa diversas ferramentas. Aqui está, basicamente, os bancos de dados, digamos assim. Está todos os dados sobre o Open Assistant para você, usuário mais expert, mais técnico no assunto e queira se aprofundar mais sobre como o Open Assistant funciona realmente, até mesmo se você for um usuário muito mais avançado, queira colaborar com o projeto. Aqui, por exemplo, temos todos os modelos que o Open Assistant utiliza, como é semelhante ao próprio ChatGPT, que tem lá diversos modelos que contam com diversos funcionamentos. Tem, por exemplo, o ChatGPT 3 e agora tem o ChatGPT 4, que contam com funcionamentos diferentes. E aqui não vai ser diferente com o Open Assistant. E aqui no caso, eles utilizam aqui, eles deram como nome para o modelo principal deles de Llama, que é basicamente este aqui, o LLAMA, o Llama. Sendo assim, apresentar essas duas páginas que fica a cargo de você, usuário, olhar ou não, vamos clicar aqui em Try Our Assistant. No caso, antes de você clicar aqui, verifique se você está no português brasileiro. Tem diversos idiomas, mas recomendo que no comecinho aqui você utilize no português Brasil, porque ele não está 100% funcional, e a gente vai ver isso já. Então recomendo que vocês utilizem no português brasileiro mesmo, para evitar problemas e assim a gente consiga treinar a IA com muito mais facilidade. Sendo assim, podemos clicando aqui vai carregar uma outra página, que seria uma página de login basicamente, mas muito mais simplificada, onde aqui nós podemos inserir o nosso endereço de e-mail, ou clicar diretamente aqui em continuar com o e-mail, continuar com o Discord ou conta de Google, que no caso aqui do e-mail seria o que a gente colocaria aqui, seria aqui no campo de endereço, e basicamente seria o processo de login. Após ter feito aí o processo de criação de conta, login aí utilizando seu endereço de e-mail, você será trazido aqui para uma página aqui dos termos da ferramenta, onde basicamente nós podemos descer até o final, ler tudo isso aqui, mas são coisas básicas que basicamente todo chatbot tem, coisas que nós já sabemos, mas
Por via das dúvidas, recomendo você a ler realmente. E podemos clicar em aceitar, que nos levará realmente para a página principal do chatbot. Estando aqui, nós podemos observar algumas questões importantes, onde, descendo um pouco para baixo, nós encontraremos essa seção aqui de escolha uma tarefa, que é justamente o ponto que eu citei para vocês brevemente no comecinho do vídeo, que é a questão de gamificação do OpenAssistant, onde basicamente aqui temos as chamadas tarefas, onde cada tarefa é uma questão onde você, o usuário, estará interagindo em busca de otimizar o chatbot. Onde, por exemplo, temos aqui responder com o assistente, onde você entrará no corpo do OpenAssistant e tentará ajudar ele a responder perguntas feitas pelo usuário. Já terá respostas ali, e o chatbot já pode ter respondido alguma coisa ou não, e às vezes você tem que analisar alguma resposta ou não, e aí você vai prosseguindo com o que a ferramenta está te pedindo. E de acordo com as suas respostas, de acordo com a tarefa que está ali sendo especificada, o OpenAssistant ele vai fazendo um cruzamento de dados com essa resposta, com essa pergunta, com uma outra resposta, com uma outra pergunta, fazendo todo um cruzamento de dados para tentar dar uma resposta muito mais precisa em perguntas futuras, em interações futuras de outros usuários. E aí aqui, para vermos na prática, eu vou escolher aqui uma tarefa muito simples. E aí fica a seu cargo. Recomendo sim que vocês façam isso aqui, porque eu ainda não testei o chat, nós vamos testar já, mas vocês vão ver que ele ainda está bem fraco, digamos assim, ele ainda não está tão preciso, ele dá umas respostas que muitas vezes não fazem muito sentido, e recomendo sim que vocês façam pelo menos uma tarefa de cada item aqui, que vai com certeza ajudar o OpenAssistant a evoluir, a ser muito mais otimizado. E para este caso aqui, eu vou escolher este aqui de ordenar as respostas do assistente, que é muito simples, é muito fácil. Esse daqui também de estou me sentindo com sorte é basicamente você pedir uma tarefa. E aqui é basicamente o seguinte, o OpenAssistant ele nos deu aqui uma pergunta de um usuário, basicamente exemplificando, dando uma simulação de um usuário interagindo com o OpenAssistant. Nós vamos possivelmente ter que analisar aqui a conversa, e começou assim: quais são as moedas presentes no real? Que é, olha só que interessante, ele pode ter dado essa pergunta aqui justamente por nós estamos no português Brasil, que justamente eu indiquei que vocês colocassem no começo do vídeo para que nós consigamos ter justamente essa facilidade na interação. Então, seguindo, o OpenAssistant ele deu essa resposta. O real é uma moeda oficial do Brasil e possui as seguintes moedas em circulação atualmente: 1 centavo, 1 centavo de real, 2 5 centavos, 3 10 centavos, 4 25 centavos, 5 50 centavos, 6 real. Também existem seguintes denominações de notas em circulação: 2 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais, e até aí tudo bem. Aí vem uma parte bem interessante, que é justamente a questão de onde nós iremos entrar, de analisar, ver se está uma resposta certinha, o que o OpenAssistant tem que responder. E o usuário aqui disse basicamente o seguinte: consegue listar os animais que estão representados nas notas /cédulas citadas. Bom, e vamos lá, vamos analisar tintim por tintim. Ele quer que o OpenAssistant liste todos os animais presentes nas cédulas. Então ele quer nessa questão aqui das cédulas e não nas questões dos centavos. Beleza. Aqui o OpenAssistant deu duas opções, no caso 3, que seria todas as respostas estão incorretas. Mas vamos focar aqui primeiramente nessas duas opções. Sim, claro, aqui está uma tabela com os animais que estão presentes nas cédulas do real. Ele meio que fez uma tabelinha, colocou o valor de cédula em reais do animal representado, onde na primeira coluna, né, seria a primeira coluna aqui na esquerda, o valor, e na coluna da direita, o animal representado. A tartaruga marinha, colocou até o nome em latim, caramba, a garça, arara, mico-leão dourado, onça pintada, garoupa, lobo, guará. Ok, nas duas opções ele colocou os nomes. Uma diferença simples aqui, que na questão da segunda opção ele colocou arara vermelha. Uma diferença, mas ele também aqui colocou onça pintada com o tracinho, o hífen. Os animais que estão representados, ok. Eu creio que nessa questão aqui ele não pediu uma tabela, ele pediu uma lista. Creio que na segunda opção seria a correta. Seria a opção correta. E aí basicamente
para que nós digamos que esta aqui seria a resposta mais correta em relação ao que ele pediu, porque ele não pediu uma tabela, mas sim basicamente uma lista, podemos basicamente arrastar aqui para cima e em seguida clicar aqui em Review. Teria essa opção aqui dizendo que todas as respostas estão corretas e não serão ranqueadas, mas basicamente eu digo que esta aqui seria a mais correta em relação ao que o usuário necessitou, no que o usuário pediu. Vamos clicar aqui em Review então, e logo em seguida também clicar em Submit. Feito isso, basicamente, aqui o Open Assistant ele vai seguir para uma outra guia, ou no caso uma outra tarefa, que você pode buscar responder. Neste caso aqui seria responder como assistente, ou seja, nós estaremos basicamente no corpo do Open Assistant, do chatbot, tentando responder da melhor maneira para o usuário em específico. Basicamente, depois de fazer essas tarefas, você vai ganhando meio que pontinhos depois dessas tarefas, dessas suas análises serem analisadas e consideradas, ou não. Às vezes essa consideração que você fez pode estar errada. Mas, por exemplo, aqui em Leaderboard, onde eu já entrei aqui, nós temos a complementação da gamificação do sistema, onde diversos usuários que colaboram para o chatbot, para o Open Assistant, ganham as pontuações por terem ajudado o software, né, o Open Assistant a evoluir, a crescer, vão tendo aqui um ranking, basicamente, em relação às suas fodas. E aqui você pode vir, descer, tem até um brasileiro aqui, Brazilian Buffalo. É muito interessante este ponto para você que queira ajudar e colaborar com a ferramenta. Então, citada essa questão aí das tarefas que você, usuário, ajudando, vai ser muito benéfico, vamos testar aqui na prática realmente o chat, ver como realmente está funcionando na prática. E para isso, clicamos aqui em chat, onde eu cliquei rapidamente em chat, e depois aqui clicar em Create a New Chat. Clicar aqui é semelhante ao ChatGPT, onde ele cria meio que grupos, onde a conversa que você teve fica armazenada aqui, e possivelmente ele vai lembrar do que você conversou com ele anteriormente, e você pode perceber aqui abaixo, nessas letrinhas miúdas, está dizendo explicitamente que ele não tem acesso à internet. Então as perguntas que você fizer vai depender do treinamento, do que os usuários estão fornecendo aqui dentro do próprio Open Assistant. Então são perguntas e respostas respondidas muitas das vezes pelos próprios usuários, informações enviadas pelos próprios usuários e armazenadas dentro do próprio sistema, que vão ficar aqui, pelo menos por enquanto, até ele ter acesso à internet. Então, tendo isso em mente, vamos tentar fazer aqui algumas perguntas, tentar pedir alguma coisa. A França, ela conquistou o título da Copa do Mundo de 2018, realizado no Brasil. Bom, como vocês já, só pelo comecinho dizendo que foi a França, nós já notamos que foi errado. No caso, foi a Argentina. E aí que entra o ponto-chave do nosso papel neste início do desenvolvimento desse chatbot, deste Open Assistant. Que seria no caso de, neste caso aqui, como por exemplo, primeiro exemplo aqui na prática, nós já corrigirmos essa resposta, explicar para ele que está errado e que não foi a França neste caso, foi sim a Argentina. E aí, nós iremos cada vez mais utilizando e cada vez mais aprimorando o chatbot. Ele deu uma resposta incorreta, no entanto, a gente consegue corrigir ele com que os cruzamentos de dados futuros façam com que as precisões das respostas sejam mais basicamente precisas. Então neste caso aqui ele deu uma resposta que não faz o mínimo de sentido. E aí podemos corrigir ele, como por exemplo, vou colocar errado. A última Copa do Mundo foi em 2022. E, no caso, a Argentina foi a campeã. Olha só, desculpa o erro, você tem razão. A Argentina ganhou a última Copa do Mundo FIFA em 2022. Eles venceram o México com o placar de 3-2 na prorrogação. Olha só, mais uma resposta errada. Mas deu para notar que a gente consegue trabalhar nas respostas e os erros do chatbot para que cada vez mais ele vá aprimorando e que cada vez mais essas correções dos erros dele vão sendo corrigidos com as correções que nós vamos fazendo para ele. Então vamos fazer um outro exemplo sem ser essas questões de perguntas. Vamos ver se ele consegue, na questão de desenvolvimento, nos trazer alguma coisa em HTML, algum código em Python, JavaScript, como o ChatGPT foi conhecido principalmente no começo na questão de desenvolvimento. Então vamos fazer uma coisa bem simples, que tem lá no próprio ChatGPT. Me dê um código HTML de uma página
com um texto simples de Hello World. O que ele vai nos dar? Olha só, ele não colocou aqui neste caso em um embed, basicamente colocou em uma linha, que seria basicamente realmente o que eu pedi, uma coisa muito simples. Então sim, ele está fazendo uma parada muito simples, mas agora vamos ver se ele consegue algo mais aprofundado. E dê agora um código HTML mais bem trabalhado e estruturado, com botões e mais textos. Vamos ver aqui que ele vai nos retornar. Olha só, ele já fez uma estrutura mais elaborada, realmente como eu pedi, até com questões de largura e altura, e sim, deu o embed, colocou dentro aí de uma janelinha, né, um embed, o código HTML. Até então ele está colocando ok, tudo bem. Ele fez justamente o que eu pedi. Aqui ele colocou a questão dos botões, que no caso ele tirou aleatoriamente uma ideia, né, que início sobre mim, contato. Ele tá ainda no comecinho, não tá totalmente completo. Não deu para entender porque que aqui ele colocou fora de um embed e aqui ele colocou dentro de um embed, sendo que ele poderia colocar simplesmente tudo dentro. E ele também poderia colocar explicações como ocorre no ChatGPT, que você pede o código HTML e o ChatGPT explica onde cada estrutura funciona, onde por que tal div está em tal lugar, onde por que tal coisa está colocada ali, como você pode mexer em tal coisa. Então ele ainda está bem cru, digamos assim, mas ainda pode ser aprimorado. Lembrando que isso aqui é 100% gratuito de código aberto. Então quando isso for totalmente aprimorado, vai ser um monstro. Vai ser incrível isso aqui funcionando na prática com os seus aprimoramentos. Mas vamos tentar uma outra coisa. Podemos então clicar aqui em Create New Chat, funcionando da mesma maneira como no ChatGPT, que você tem várias abinhas, várias conversas, onde você pode colocar os títulos e ele vai possivelmente eliminar as conversas anteriores como a GCT. Neste caso aqui, vamos tentar uma parada mais voltada a listas. Temos aqui negócio de HTML, tentamos uma pergunta simples. Vamos testar uma coisa aqui agora de listas. Me dê uma lista com os ingredientes para uma receita de bolo de laranja. Olha só, ingredientes: 4 ovos, açúcar, fermento em pó, sal, manteiga derretida. Beleza. Essa questão de listas até o momento parece ser bem normal, parece ser bem eficiente. Ele também está colocando ali negócio de acompanhar seu bolo, os passos. Faltaria um pouco mais de informações, umas questões de mais dicas de preparo, mas até o momento ele está indo pelo caminho certo nessas questões de listas. Muito bom e também muito interessante. O outro teste que também nós podemos fazer é a questão de matemática, multiplicação, adição, essas coisinhas. Vamos começar então com uma coisa muito simples. Quanto é 2 mais 2? Vamos ver o que ele vai nos dar. 4. Beleza, 4. Vamos tentar um pouco mais aprofundado. E 4 mais 4. 8. Beleza. E 8 mais 8. Bem simples. 16, ok. Neste ponto, daí tudo bem. Vamos tentar uma coisa muito mais complexa então. Qual é a raiz quadrada de 16? Os quadrados de 16 é 4. Perfeito. Sem nenhum problema até o momento. Resolva essa questão. Não sei, vamos ver. 2 mais 2 vezes 4 dividido por 2. Vamos ver aqui que ele vai nos retornar. Olha só, agora a gente conseguiu pegar ele numa coisa que ele acabou falhando, né, no quesito de matemática. Porque isso aqui, o resultado no caso seria 6. Porque 2 vezes 4, 8, dividido por 2, 4 mais 2, 6. E aqui neste caso ele acabou colocando como resultado 10. Não sei como ele tiraria o 10, a não ser que ele não levasse em consideração a multiplicação e divisão em primeiro, e aí depois, sei lá, fazendo em primeiro a adição, não sei, talvez 2 mais 2, 4 vezes 4 dividido por 2. Não, realmente não sei. Não sei de onde ele tirou esse número 10. Vamos tentar corrigir ele. Errado. Na verdade, o resultado seria 6. Certo, estou desculpado. O resultado da equação 2 mais 2 vezes 4 dividido por 2 é 6.
Bem, beleza. E assim, como eu disse a vocês, como que a gente vai trabalhando essa inteligência artificial da Open Assistant. E aí a gente vai cada vez mais aprimorando, tendo cada vez mais resultados mais elaborados. Vamos até fazer um outro teste aqui, muito simples. Vamos tentar copiar aqui essa equação e colar novamente. Vamos perguntar, resolva essa questão. Vamos ver se ele vai dar o resultado 6 certinho aqui agora. Não, realmente, ele acabou dando o resultado 10. Ele dizendo aí que a multiplicação tem prioridade sobre a divisão. Portanto, a expressão se resolve 2 mais 2 vezes o 4, que resulta em 10. Beleza, meu amigo. Só que aí, tu tá esquecendo da divisão por 2. Tu tá esquecendo da divisão por 2. Eu coloquei ele em divisão por 2. Tu tá esquecendo disso. Vamos ver se eu consigo corrigir. Certo. Mas você está esquecendo que eu te dei a instrução de também realizar uma divisão por 2. Você, certo, tive um leve lapso no momento de respondi-lo. Olha só, ainda até questão de português ele não está resolvendo corretamente. Quando forcemos o cálculo com as regras de ordem de expressões, podemos tal. A expressão escrita. Só que olha só que curioso. Olha só que curioso. Neste caso aqui ele acabou colocando a parada de um embed. Olha só que bacana, cara. Quando a gente vai instruindo a plataforma, colocando a plataforma com mais instruções, com mais correções, com mais respostas. Olha só que bacana essa resposta que ele deu. Olha só que interessante. Ele foi explicando aqui nessa questão do 2 mais 2, até colocou em parênteses, separando da equação principal, que seria a multiplicação e a divisão, e fez todo o cálculo. Primeiro fez aqui a adição, 2 mais 2, 4, e depois fez a divisão por 2, e depois 4 mais 2, só que no caso ele acabou excluindo, tá aqui a multiplicação. Acabou chegando em 6 também, excluindo a multiplicação, mas tudo bem. Eu poderia colocar aqui para ele, falando que ele esqueceu da multiplicação neste caso, mas, enfim, nada mesmo. Aí assim a gente vai trabalhando a ferramenta. Espero que vocês tenham entendido o propósito dessa ferramenta. Tem essas outras opções aqui de plugins, você alterar o modelo do chatbot para um outro modelo mais anterior, mais antigo, mas fica a questão de usuários mais técnicos, usuários mais avançados, ou cabe a você de clicar aí e fazer os seus próprios testes. No mais, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e agradeço pela sua audiência. E até a próxima.